Certo? Vamos entender aqui o conceito de janela móvel e cálculo de volatilidade em janela móvel para entender aquele comando lá em Python, né, que só era uma única linha de código. Deixa eu até botar essa linha de código aqui para você ver, né, que Python faz muito condensado, tornando algumas vezes difícil da gente interpretar ou entender, né? Vou botar até aqui, ó. Essa daqui é a linha de código, né, que a gente viu. Dados, volatilidade, dados, retorno, rolling window, né? Só que agora aqui a gente vai, ao invés de pegar 30, a gente vai pegar 3. Vai ser o cálculo de volatilidade com rolling window de 3. Para a gente pegar simplificado, né? A ideia, então, vai ser a mesma e pode ser expandida para qualquer tamanho de janela, desde que os nossos dados sejam suficientes para calcular nessas janelas. Vou aqui pegar, deixar todo mundo logo centralizado aqui, ó, ficar organizado. E o que é que eu tenho de antemão? Eu tenho aqui dias, tenho do dia 1 até o dia 10, e eu tenho preços associados a esses dias, cada um desses preços. Se eu tenho preços associados a dias, eu tenho como calcular os retornos financeiros, os retornos diários. E eu sei que para calcular o retorno desse dia com relação a esse outro dia, eu vou ter uma medida aqui do lado. Essa medida eu vou calcular até com retornos simples, né? Então eu vou botar igual no Excel, a gente sabe, vou abrir parênteses e vou dizer que eu quero pegar essa medida menos essa anterior, tudo isso dividido pela medida anterior. E aqui eu aperto Enter, vou ter agora o retorno diário de cada uma dessas medidas. Olha só, ele já pergunta para mim se eu quero preencher tudo, ó. Mas como é inteligente aqui o Excel. Eu clico aqui, ó, sim, ele já completa tudo para mim, porque o que é essa medida, né? Ó, essa medida daqui de retorno é esse atual menos o anterior dividido por o anterior, aqui, ó, B3. São as células, né? Isso aqui é bem fácil. Isso aqui é bem tranquilo do Excel. Inclusive, eu tenho até um curso de Excel avançado. Tem o Excel básico, tem o Excel avançado, em que a gente faz uso de solvers, que você quiser aprender muita coisa com Excel. Inclusive também de Excel com Python, né? Como pegar Python e conectar com Excel. Eu tenho um curso aqui também dentro da plataforma, caso seja do seu interesse. Só para deixar aí essa informação, caso você tenha curiosidade. Ok, então eu tenho agora os retornos. Olha, para calcular o último retorno, né? Eu pego o preço atual menos o anterior dividido pelo anterior aqui, ó, que é B11 menos B10 dividido por B10. Ok, tenho já tudo isso aqui. Agora, o que é que eu vou fazer para calcular a janela móvel? Olha só, muita atenção, preste atenção. Veja que aqui não tem nada, né? Vou botar até um sinal de menos, porque não tem essa medida. Para eu calcular a minha volatilidade em janela móvel, eu vou começar daqui, ó. Eu vou pegar 3 dias, então eu vou pegar esses 3 dias para pegar e botar uma medida de volatilidade aqui do lado. Porque eu preciso de 3 medidas de retorno para tirar o desvio padrão e botar aqui, como se fosse uma janela móvel do desvio padrão, dessas 3 medidas aqui, ó, do passado. Então eu vou botar STD, porque eu estou aqui em inglês, estou no Google Sheets. Se você tiver no Excel, você pode botar 10 padre, né, desvio padrão, mas STD significa Standard Deviation, aqui, ó, desvio padrão, já aparece. Eu vou clicar aqui e agora eu vou selecionar esses 3 valores. Quando eu fecho isso aqui e aperto Enter, ele imediatamente calculou para mim aqui, ó, e ele já pergunta se ele quer preencher para ficar fazendo o deslocamento e calculando para mim, ó. Aí eu digo que sim. Então esse daqui, essa medida é o que é. Ó, se eu apertar aqui, não é? E aí são essas 3 medidas calculadas do desvio padrão. Aí eu vou botar o valor aqui. O que é essa medida de baixo? Essas 3 medidas de retorno calculado do desvio padrão, bota aqui. E assim eu vou tendo, ó, meu cálculo de desvio padrão, consequentemente meu cálculo dos retornos. E a janela móvel é isso, né? Ela vai se movendo, ó. Tava esses 3, depois eu pulo um passo, vou para esses 3 para calcular essa medida, depois eu pulo, vou para esses 3 para calcular essa medida, depois eu pulo mais um, esses 3 para calcular essa medida, depois esses 3 para calcular essa, depois esses 3 para calcular essa, e por último esses 3 para calcular essa. Veja que aqui agora eu fico faltando um, né? Faltando esse. Né? Eu fico faltando todos esses porque eu vou precisar dessas 3 medidas para calcular o próximo. Então, essa é a ideia aqui da volatilidade. Agora você já tem essa noção. Estou aguardando você na última aula para a gente finalizar tudo. Agora ver um exemplo com Python da volatilidade que a gente calcula em termos diários, depois a gente multiplica pelo período que a gente quer para ter aquela volatilidade associada ao período de nosso interesse, né? Porém, calculando volatilidade em termos diários. Estou aguardando você na próxima aula para a gente entender tudo isso.